Olá, pessoal. Na aula anterior, a gente trabalhou o aspecto do analisador recursivo, né, de uma forma mais manual, né, modelando realmente a gramática dentro da codificação do nosso projeto. E a gente deixou de lado um pouco da questão da predição, né? Então, a gente vai estudar nessa aula estratégias que nos possam, né, auxiliar no mecanismo da predição para os próximos analisadores que a gente vai trabalhar, tá? Então, as estratégias comumente utilizadas para facilitar essa ideia do algoritmo com a predição são os conjuntos primeiros e os conjuntos seguidores, tá? Que na literatura inglesa, né, na literatura estrangeira como um todo, são conhecidos como os conjuntos firsts e o conjunto follow, tá? Então a gente vai estudar agora o que são esses elementos e posteriormente qual é a finalidade de achar esses conjuntos e como a gente pode utilizá-los dentro de cada algoritmo para fazer a predição. Bom, então o que a gente tem aqui é que eles vão ser funções, tá? Que eles vão estar diretamente associadas à gramática que eu vou trabalhar. Então, esse conjunto first e o follow, obrigatoriamente, eles vão ser adaptados a partir da gramática de entrada que vai ser trabalhada, né? Então, ele vai ajudar agora na construção dos dois tipos que a gente pretende trabalhar posteriormente nas próximas aulas, né? Que são ainda os descendentes, né? Algumas estratégias descendentes que a gente não viu, a gente viu apenas uma, que é a recursiva, e também para o conjunto de estratégias ascendentes que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Então, a ideia deles é basicamente dizer o seguinte, olha, diante da posse do conjunto first e do conjunto follow para uma gramática pré-estabelecida, eu tenho um mecanismo que me permita ter uma certa tendência na escolha de qual produção eu devo aplicar para checar no meu analisador sintático, tá? Então, eles vão servir como uma ideia de sincronização também, tá? Então, pode ser que eu tenha tokens que me permitam fazer essa sincronização se eu tiver, por exemplo, em um modo de recuperação, né, de erros, conhecido também como modo pânico, né, em que eu tenho a necessidade de voltar e encontrar uns certos elementos da minha gramática para definir isso, tá? Então a gente vai ver ainda possibilidades de erros dentro do meu analisador sintático. Então, o primeiro conjunto, né, a primeira estratégia que a gente vai trabalhar aqui é como identificar o conjunto first, né, ou ainda conjuntos primeiros para cada elemento da minha gramática, tá? Então, o primeiro ponto é, alfa é uma cadeia de símbolos gramaticais, tá? Então, eu tenho uma cadeia alfa, considerando que eu tenho aquela definição de uma gramática para o conjunto de produções em que alfa implica em beta, tá? Então, eu tenho aqui as cabeças da minha produção, né? Lembrando sempre que eu estou diante de uma gramática livre de contexto e, portanto, esse alfa pertence aos símbolos variáveis e esse beta pertence à união dos variáveis ou terminais asteriscos, né? Onde eu encaixo aquele beta implica em epsilon, né? Em vazio. Então, esse meu alfa não necessariamente de terminais, né? Então, eu me preocupo um pouco mais sobre a questão dos elementos que estão à esquerda, na cabeça. Então, eu quero agora identificar o conjunto primeiros, né, ou o conjunto first de alfa, que é agora sim, esses elementos vão ser um conjunto de terminais que começam as cadeias derivadas de alfa, tá? Então, se a gente considerar como um exemplo para entender melhor a gramática, S implica em AB, A implica em Azinho, Azão ou Azinho, e B implica em Bzinho, Bzão ou Czinho, a gente vai se preocupar em saber quais são os elementos terminais
que representam os primeiros conjuntos da gramática, tá? Então, se eu quisesse conhecer aqui o conjunto primeiro, ou first, de S, eu teria de identificar que esse conjunto é semelhante ao primeiro de A, né? Porque S já deriva A e depois eu tenho B. Então, para identificar S, eu tenho que identificar o first de A. Quem é o conjunto first de A? É o Azinho, que ou começo com Azinho primeiro, né? Ou só Azinho. Então, ou eu tenho um Azinho, um Azão, ou tenho só Azinho. Então, o meu conjunto é simplesmente o símbolo A. Quem é o first de B? É o conjunto, ou eu começo com B, o elemento, ou eu começo com C, tá? E, finalmente, a gente definiu que o S é igual ao A, então, o first de S é o próprio símbolo A. Então, para cada elemento da produção, né, para cada cabeça da minha gramática, eu tenho o conjunto first encontrado de cada elemento, tá? Agora, algumas variações, elas podem acontecer nesse processo e aí a gente vai tratar de uma maneira geral como é a definição dos conjuntos primeiro ou ainda conjunto first, tá? Então, como eu havia apresentado anteriormente, o primeiro de S é o próprio A, né? Porque a gente estabeleceu aqui que S deriva em A. O primeiro de AB, né? Se eu quiser saber a produção completa, o primeiro de AB é igual também, é igual ao primeiro de A. O primeiro de Bzinho, Bzão, é somente o Bzinho, tá? O primeiro de Azão, né? O conjunto first de Azão é o Azinho. O conjunto first de Azinho, Azão é o próprio Azinho. E o conjunto first de B é o B e o C, tá? Então, os primeiros podem, né, o conjunto primeiro, ele pode ser calculado para qualquer cadeia envolvendo terminais e ou não terminais, tá? Então, ele pode ser calculado para qualquer beta da minha gramática, tá? Mas vamos ver a definição mais direta do conjunto primeiro. Então, o conjunto primeiro de um certo x, onde x é um único símbolo, terminal ou não terminal, ele vai ser definido da seguinte forma. Se x é um terminal, o primeiro desse x é o próprio elemento, tá? Então, se ele é um terminal, o primeiro de x é um próprio elemento. Se x é um não terminal e eu tenho x implica em y1 até yk, que é uma produção, o que eu devo fazer é inserir A em primeiro x, tá? Se para algum i desse, para algum elemento desse, o meu A está em primeiro deles, tá? Observação, esse A é diferente de vazio. Agora, se o vazio está em todos os primeiros y1, y2, yk, tá? O y1 vai levar ao vazio. Então, eu vou inserir, aliás, o y completamente, as produções completas, elas vão levar a vazio. Então, eu vou inserir esse vazio no primeiro de x, tá? Se esse vazio também pertence a qualquer y que eu verifiquei aqui, né? Para todo mundo lá. Se esse meu x ele implica em vazio, então eu vou inserir esse vazio na minha primeira, tá? Algumas observações importantes. Isso aqui implica dizer que eu preciso olhar todas as produções que estão na concatenação, tá? Então, lembrando lá no exemplo que a gente fez do S, no exemplo em que o S implica em AB, eu tenho isso aqui representando um y1 e isso representando um y2. Perceba que a gente analisou todo mundo até o final e verificou que apenas é necessário checar o primeiro porque ele não tem vazio e ele finaliza com um terminal, tá? Então, essa é a primeira consideração.
As duas seguintes dizem respeito a quando eu tiver o conjunto de produções e todo mundo de primeiro Y1 vai para o primeiro de X. Então, a prioridade é do índice de menor para o maior, né? Exceto o próprio epsilon, porque eu tenho que checar o epsilon para todos os Ys, né? E até agora, o epsilon não é inserido, mesmo que ele apareça em alguns primeiros. Ele só vai ser inserido se eu tiver epsilon após a checagem de todos os y lá, de todos os elementos da concatenação da produção, tá? E ainda, se o primeiro y contém epsilon, então também insiro o primeiro y2 e assim sucessivamente, tá? Por quê? Porque eu posso derivar em epsilon e levar para a próxima produção. Então, isso é importante de ser destacado. A gente vai trabalhar agora um exemplo considerando todas essas possibilidades para tornar mais claro o entendimento desse conceito do conjunto first. Então, considerem a seguinte gramática de exemplo. Tá? Então, tenho aqui o meu conjunto de produções, P, e tem essa característica para a minha gramática. Então, quem será o conjunto primeiros de E? Né? Então, a gente precisa identificar que eu tenho dois não terminais. Então, eu vou analisar o meu primeiro não terminal, que é o próprio T. Ao analisar o meu primeiro terminal, que é o próprio T, eu vou para a produção T, implica em F e T'. Ao analisar essa produção, eu verifico, né, esse é o primeiro ponto, eu verifico que o F também é um não terminal. Então, eu tenho que analisar o segundo ponto para verificar quem é o first de F. E lá chegando em F, o meu first tem que ser um não terminal. E aí eu encontro que o abre parêntese é o meu first, né, para F, e o meu ID também é o first. Então, eu volto, né, sabendo que eu vou analisar esse e vou analisar ID, que são elementos terminais. Então, eu volto para F, que volta para E, e aí eu tenho que o meu first de E são os elementos abre parêntese e ID. Perceba que eu não tenho no meu first nenhuma epsilon associado. Portanto, como eu não tenho um epsilon, isso me garante que, ao chegar na produção E, o primeiro elemento que eu vou ter que identificar sempre ou vai ser um abre parêntese ou vai ser um identificador, tá? Porque essa produção só tem essa possibilidade. Eu não tenho outra condição a ser testada. Então, eu não preciso me preocupar com outros elementos, apenas com esses do conjunto primeiros que eu acabei de definir. Bom, isso para o nosso E. Agora, para o nosso T, né? Vamos considerar o T. Então, a ideia é semelhante. Quem é o first de T? É o mesmo first de F. Quem é o first de F é o abre parêntese e o ID. Então, o first de T é abre parêntese e ID. Quem é o first primeiro, conjunto primeiros de F? É os próprios elementos que a gente já viu diretamente, né? Abre parêntese e ID. Portanto, o primeiro de F é abre parêntese e ID. Agora, quem é o conjunto primeiros de abre parêntese? É o próprio abre parênteses, porque ele é um terminal. Quem é o conjunto primeiro de ID? É o próprio ID, porque ele é um terminal. Agora vamos checar o conjunto primeiros de E', tá? Então, o conjunto primeiro de E', ele tem mais, né, que é um terminal, e tem o epsilon. Portanto, eles fazem parte do seu conjunto primeiro, o mais e o epsilon. Quem é o conjunto primeiro de mais? É somente o próprio mais, porque ele já é um terminal. Quem é o conjunto primeiro de T'? Para T', a gente tem asterisco e epsilon, que são elementos que vão ser considerados terminais para a nossa análise. Então, copio asterisco e a linha.
E, finalmente, quem é o conjunto primeiros de asterisco é o próprio asterisco, porque ele é um terminal. Agora, vamos analisar esses dois conjuntos primeiros que têm uma característica interessante, tá? O x implica em E',T e o y implica em T'E'. O que acontece? Se eu escolho x implica em E',T, isso significa dizer que o meu first de x é igual ao first de E', tá? Mas o first de E', ele pode me levar à escolha do mais, como pode me levar ao vazio. Quando eu faço essa escolha por levar ao vazio, isso é a mesma coisa de dizer que eu não estou considerando o meu E' na produção. E aí eu tenho que testar quem é o first de T. Tá? Então, quem é o first de T? O first de T, a gente já calculou, é abre parêntese e ID. Então, onde essa regra se aplica? Naquela que a gente considerou a análise de todos os elementos posteriores, todos os não terminais posteriores, quando eu tenho o epsilon no meu first do elemento que eu estou testando, né? Então, se x implica em E', quem é o first de E'? O first de E' é mais e epsilon, tá? Mas, como eu tenho epsilon, tenho que testar o first de T. Então, o first de T é abre parêntese ID. Então, o first de x vai ser o mais, que a gente já tratou aqui com E', mas ao aplicar o epsilon, me leva ao first de T. E o first de T é o abre ID. Tá? Perceba que o vazio não pertence ao first de x, porque eu não tenho como de x levar a vazio. Porque mesmo que eu escolha o E' com vazio, o meu T ele não leva a vazio. Eu não tenho como chegar em vazio com o T. Então, ele não faz parte do meu first de x. Tá? Então, só para deixar claro, o meu primeiro de x, né, o meu first de x, ele vai ser o first de E', né? União com first de T, exceto, né, menos o caractere vazio, tá? Isso é a representação que eu tenho para o first de x. Ok, então vamos agora entender esse outro exemplo, o y, né? Y tem o first de T'. Quem é o first de T'? O first de T', a gente já calculou, é asterisco e epsilon. Então, ele recai na mesma situação, né? Então, eu posso primeiro considerar o first de y com um asterisco e posso levar a produção vazio. Então, é desconsiderar o T'. Desconsiderando o T', eu tenho o first de E'. Quem é o first de E'? É o mais e o vazio. Olha, nesse caso, eu tenho o mais também, que vai ser adicionado, e ainda o vazio, porque ao estar na produção y, eu posso levar vazio, né? Em primeiro ponto, que é o quê? É escolher T' e levar para vazio, e escolher E' e levar para vazio. Então, no first de y, eu já tenho a inclusão do vazio. Aí sim, o first de y, nesse caso, é a união do first de T' com first de E'. Eu não tenho a exceção agora do... Eu tenho que ter o epsilon agora, né? Eu tenho que ter a transição em vazio. Tá? Então, essas são as regras para computar o meu conjunto first para os elementos de uma gramática. Tá? Então, não há nenhuma diferenciação. E esse exemplo, ele menciona bem todas as regrinhas que a gente tem que saber para calcular o conjunto first, né? O conjunto primeiro. O que a gente está interessado aqui com o conjunto first, né? Com o conjunto primeiro, é entender uma cadeia diante dos seus símbolos gramaticais. Tá? Então, nosso intuito é ajudar uma certa predição
na hora que a gente for fazer a análise sintática, né? Então eu posso calcular o conjunto primeiro dos próprios conjuntos, né? De x1, x2 até xn, tá? Então eu vou adicionar todos os símbolos, tirando o meu epsilon, né? O meu vazio, dos primeiros de x1, tá? Agora, se epsilon está em primeiros x1, aí eu adiciono todos os símbolos, exceto os primeiros de x2. E se epsilon está em x1 e está em x2, eu vou adicionar também todos os símbolos, exceto o vazio de primeiro x3. Então eu vou fazendo isso até que eu chegue em xn, né? Agora, se epsilon está em primeiro de todos os meus x, 1, 2, 3, 4, 5 até o n, aí eu adiciono a minha transição em vazio nesse conjunto primeiro, tá? Para essa cabeça de produção. Bom, então a gente pode, além dos que definimos, né, até o primeiro y, a gente já pode fazer o primeiro da produção por completo, do nosso beta, né? Então, o conjunto primeiro de t e E' é o conjunto primeiro de t, sendo que t não tem nenhum epsilon. Então, é simplesmente colocar o conjunto primeiro de t. O conjunto primeiro de mais t' é somente o mais, que é o elemento não terminal. O conjunto primeiro de ft', né, é simplesmente o conjunto primeiro de f, né, conjunto first de f, que é, abre parêntese, id. O conjunto primeiro de x, de asterisco ft é somente o asterisco porque ele é um terminal. Primeiro de abre fecha é somente o abre, né? Na produção f implica em abre fecha. Aí eu tenho somente o abre parênteses. O conjunto primeiro de E', né? E', é simplesmente o conjunto E', o first de E', que é mais e o vazio, só que a gente não tem o vazio lá no conjunto first de t, né? Conjunto first de t não tem o vazio, portanto, ele não pertence a esse primeiro de E', E, finalmente, o conjunto primeiros de t', E', no meu first de t', eu tenho asterisco e vazio. E no meu first de E', eu tenho mais e vazio. Nesse caso, o asterisco entra, o mais entra e o vazio também entra. Tá? Então, eu posso calcular todos os meus conjuntos primeiros para as produções alfa implica em beta da minha gramática. Lembrando que ela é uma gramática livre de contexto.